Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de literatura internacional. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Três médicas residentes no mesmo hospital. Três amigas que têm suas vidas entrelaçadas. Três destinos surpreendentes. Oi, eu sou a Fran. Você está no canal Histórias para Passar o Tempo. Hoje, com mais um vídeo para o Leia Comigo Literatura Internacional, com a obra do grande escritor Sidney Sheldon, Nada Dura para Sempre. Se você está acompanhando a leitura do livro do Sheldon, você sabe que esse não é o nosso primeiro vídeo. Então eu vou deixar o link aqui no card para que você possa ir até a playlist e ver os vídeos anteriores. Comece pelo vídeo de número 1, o projeto de leitura. Ele é importante porque nele eu falo a respeito do enredo, do autor, das motivações que o levaram a escrever essa história, e assim você poderá decidir se este livro é ou não do seu interesse. Depois você poderá ir para o segundo vídeo e assistir o prólogo. Nele é narrado o julgamento da doutora Paige Taylor, que é a protagonista dessa história. Será contado em mínimos detalhes a confusão que ela se meteu após tentar ajudar o seu paciente, que estava com um câncer terminal. Depois de tudo isso, você irá para o vídeo 2 e dará sequência aos capítulos número 1 e 2 e depois número 3 e 4 no último vídeo que foi gravado. Quando fizer todo esse percurso, você estará pronto para reencontrar-se comigo aqui. Mas, se você achou a história interessante e não quer assistir os vídeos, quer ler o livro, dá uma olhada no outro link que eu deixei na descrição. Lá você irá encontrar uma promoção da Amazon para que você possa adquirir tanto a versão em Kindle quanto a versão física por um preço bem legal, e você ainda estará ajudando o meu trabalho aqui. Vamos então para o capítulo de número 5, vem comigo. Gente, no capítulo 4, nós terminamos assim num gancho extremamente interessante, Nós vimos que a Paige, isso porque, como eu falei, o prefácio conta o futuro dela, em 1995. Depois que o prefácio acaba, no capítulo 1, a gente volta 5 anos para 1990, Como que ela acabou se tornando médica, como que ela acabou se metendo em toda aquela confusão que ela estava no prólogo. Então, uma das coisas que a gente viu é que ela foi criada na África, o pai dela era médico da OMS, então ele viajava por países do terceiro mundo ajudando as pessoas. E lá ela conheceu o Alfred Tanner, que era filho de um outro médico, e claro, eles foram criados juntos, foi inevitável que eles acabassem se tornando amigos, e foi inevitável que quando chegasse a adolescência eles acabassem se apaixonando, e aí eles tinham prometido ficar juntos. Mas ela teve que vir, viver com o tio em Boston. Se vocês querem mais detalhes, vão ter que voltar lá e ver os capítulos. Então eu passo aqui o vídeo todinho contando o que eu já contei, Faz sentido. Mas, no último capítulo, ela tinha recebido uma carta do Alfred dizendo, eles estavam noivos, Ele lá na África e ela, em São Francisco, dizendo que ia chegar de viagem, E ele tinha dito em cartas anteriores que quando ele viesse era para oficializar o casamento com ela. Então ela estava muito feliz, ela e as amigas prepararam tudo para receber o garoto. Só que quando ele chegou, pasme, ele chegou com uma mulher morena a tiracolo, apresentando como sendo a esposa dele, na cara de todo mundo lá, na maior cara de pau, E a Paige, chocada, e ele perguntou se ela não tinha recebido a última carta, onde ele explicava tudo, como se uma carta, pessoal, pudesse explicar um absurdo desse. Como se uma carta fosse suficiente
para Paige poder dizer: ah, tá bom, você não me ama mais, casou com outra mulher, superei. Quer dizer, loucura, né? E aí a Paige, a própria esposa dele, né, falou que era melhor eles irem embora, a Kate concordou. E eles foram embora, deixando a Paige lá arrasada. Ela correu pro quarto dela e ficou lá trancada o resto da noite inteira, né? Acho que a bichinha não tinha coragem nem de encarar as amigas, né? Porque depois de uma vergonha dessa, uma situação dessa altamente constrangedora, né, pessoal, para uma mulher. Então, nós vamos pro capítulo 5 e ver o que aconteceu com a Paige depois de todos esses eventos calamitosos. Então, né, o autor diz que nos meses subsequentes, ela quase não teve como conversar com a Kate ou com a Honey. Como vocês estavam acompanhando, a rotina delas no hospital era torturante, para dizer o mínimo. Era uma verdadeira loucura, né, gente? Então, esses meses depois desse acontecimento com o Alfred também não foram diferentes. Sempre que elas queriam conversar uma com a outra, né? Ou era quando elas se encontravam apressadas na cantina do hospital para poder comer juntas, ou então quando elas tinham a sorte, a felicidade dos plantões delas, das folgas delas coincidirem, né? Então, na maioria das vezes, elas se comunicavam através de pequenos bilhetes, onde elas diziam: o jantar está na geladeira, o micro-ondas quebrou, desculpe, não tive tempo de fazer a limpeza, o que acha de sairmos para jantar hoje à noite? Vamos pegar um cinema sábado? Então era assim a vida delas, né? E isso, em certa parte, foi bom para a Paige, porque evitou que ela tivesse que ficar o tempo todo conversando a respeito daquela situação terrível com o Alfred, né? Ela fala, né, a Paige, que as horas intermináveis de trabalho continuavam sendo, né, uma tortura, continuavam lá, né, testando os limites médicos. E a Paige acabou acolhendo, né, essa pressão com satisfação. Por quê? Porque ela estava tão atarefada, ela estava tão pressionada no trabalho que ela não tinha tempo para pensar no Alfred, ela não tinha tempo para sentir pena dela própria, para ficar, né, imaginando o futuro maravilhoso que ela tinha planejado junto com ele, né? Não, ela ainda não tinha esquecido ele, claro. Ela ainda sentia uma angústia profunda toda a vida que ela estava sozinha. Ela ficava se torturando, fazendo o jogo do si, né? E se eu tivesse permanecido na África com ele? Se ele tivesse vindo para Chicago comigo, e se ele não tivesse conhecido a Karen, uma certa sexta-feira, ela estava no vestiário, né, procurando a túnica que ela costumava usar, uma túnica em cima das roupas para não sujar, né? E quando ela encontrou a túnica, todos os médicos usavam uma, né, pessoal? A dela estava escrita com tinta preta. Alguém tinha riscado a túnica dela com tinta preta e tinha riscado a palavra vaca. Ela continuava sendo perseguida por uma pessoa misteriosa no hospital, que ela não fazia a menor ideia de quem era. No dia seguinte, ela procurou o caderno de anotações dela e o caderno tinha desaparecido, que era uma coisa incomum, porque a Paige era altamente organizada, né? E aí ela tentou se convencer de que talvez tivesse esquecido caderno em algum outro lugar, mas no fundo ela sabia que ela não tinha esquecido, que alguém tinha pego o caderno dela, que alguém estava tentando boicotar o trabalho dela, mas ela ainda não conseguia acreditar nisso. Para ela e para as amigas delas, o mundo fora do hospital simplesmente tinha parado de existir. Ela sabia que o Iraque estava saqueando o Kuwait, mas isso não era nada perto da necessidade de um paciente de 15 anos que estava morrendo de leucemia. No dia que a Alemanha Oriental e a Ocidental se reunificaram, a Paige estava tentando salvar a vida de um paciente diabético. Margaret Thatcher renunciou ao cargo de primeira-ministra da Inglaterra, mas muito mais importante para ela foi o fato do paciente do quarto 214 conseguir andar de novo. Eram os médicos que tornavam a vida da Paige suportável. Com algumas exceções, claro, né? A grande maioria deles se dedicavam a curar os outros, aliviar a dor, salvar a vida.
A Paige observava os milagres que eles realizavam todos os dias. Isto lhe proporcionava um sentimento de orgulho, né, por fazer parte daquela equipe, estar ali salvando pessoas. Então, para ela ser médica, apesar de todos os aborrecimentos, apesar de todo o sofrimento, valia a pena. A área de maior tensão do trabalho era a emergência. Ela estava sempre apinhada de pessoas sofrendo todas as formas de traumas que vocês possam imaginar. As longas horas no hospital, as constantes pressões impunham um enorme estresse aos médicos e às enfermeiras. O índice de divórcio entre os médicos era extremamente alto. E as ligações extraconjugais, né, as ligações fora do casamento, também era uma coisa corriqueira. Um dos médicos que estava sofrendo uma grande pressão por parte da companheira era o Dr. Cheng. Lembra, gente, o amigo da Paige, né, que era chinês? Pois bem, ele estava certo dia tomando café com a Paige, né, na cantina, e aí eles começaram a conversar e ele contou para ela a situação que ele estava enfrentando. Ele disse: eu consigo suportar o horário, mas minha mulher não. Ela se queixa de que quase não me vê mais, que sou um estranho para nossa filha. E tem toda razão. Não sei o que fazer. Sua mulher já visitou o hospital? A Paige perguntou. Não. Por que não a convida para almoçar aqui, Tom? Deixa ver o que você faz e como seu trabalho é importante. Ao ouvir aquilo, né, o amigo ficou animado e ele disse: é uma boa ideia. Obrigado, Paige. Farei isso. E gostaria que você a conhecesse. Não quer almoçar conosco? E a Paige, né, respondeu: eu adoraria. A mulher do Cheng se chamava Si. Ela era uma jovem simpática, com uma beleza clássica e intemporal. Gente, confesso que a palavra já ouvi atemporal, né? Temporal. Então convido vocês a correrem no Google, botar aqui embaixo o que é que significa. Provavelmente, né, além do tempo, não, uma beleza que não se esvaía com o tempo. Vamos voltar aqui. Cheng mostrou-lhe todo o hospital e depois almoçaram na cantina com a Paige. A Paige já sabia, né, que ela tinha nascido em Hong Kong, assim, né, porque o Cheng já tinha comentado isso com ela em outras conversas dele. E ela foi logo, né, perguntando: tá gostando de São Francisco? Houve um breve momento de silêncio em que ninguém respondeu e finalmente a Si educadamente disse: é uma cidade interessante, mas me sinto como uma estranha aqui. É grande demais, barulhenta demais. Mas, pelo que sei, Hong Kong também é uma cidade grande e barulhenta. Ah, eu venho de uma pequena aldeia, a 1 hora de Hong Kong. Ali não há barulho, nem automóveis, e todo mundo conhece os vizinhos. Ela fez uma pausa, olhou para o marido, né, e prosseguiu. Tom, eu e nossa filha fomos muito felizes ali. É uma aldeia muito bonita, na ilha de Lhama. Tem praias de areia branca, pequenos sítios e uma aldeia de pescadores próximo. Se chama Sac Cu Huan, que é um lugar tranquilo. A Paige percebe, né, que a voz da Si, ao dizer aquelas palavras, estava impregnada assim, de uma profunda nostalgia. Dava para perceber o quanto ela gostava da terra natal. E ela continua: meu marido e eu passávamos a maior parte do tempo junto, como uma família deve fazer. Aqui quase nunca o vejo. A Paige, né, disse: senhora Cheng, sei que a situação é difícil neste momento, mas dentro de poucos anos Tom poderá abrir seu próprio consultório e tudo se tornará muito mais fácil. Tom colocou a mão dele, né, sobre a da mulher, né, e foi dizendo para ela, né, está vendo? Tudo acabará bem, se você deve ser paciente. E a Si respondeu: sei de. Só que esse murmúrio que ela deu como resposta, a Paige percebeu que não tinha qualquer convicção no que ela disse, né? Ela disse só para ser educada.
Enquanto eles estavam lá conversando, um homem, né, um estranho, entrou na cantina e parou na porta. A Paige só podia ver a parte posterior da cabeça do homem, mas foi o suficiente para o coração dela disparar, porque o cara lembrava muito o Alfred. O Cheng percebeu, né, e perguntou se ela estava bem, né, e ela mentiu, claro, disse que estou. E aí ela começou a se recriminar, né, eu tenho de esquecê-lo, já acabou. Mas era difícil, gente, porque as recordações daqueles anos maravilhosos, a diversão, o excitamento, o amor que eles sentiam um pelo outro, como é que ela podia esquecer tudo isso? Será que ela poderia convencer alguns dos médicos a fazer uma lobotomia nela? Era isso que ela se perguntava, né? Porque ela acreditava que só com uma lobotomia ela ia conseguir esquecer tudo que ela tinha vivido com ele. No outro dia, a Paige encontrou com a Honey no corredor e ela estava assim, bastante esbaforida, parecia preocupada. E é claro que a Paige perguntou se estava tudo bem com ela e a Honey apenas sorriu, um pouco apreensiva e disse: tudo ótimo. Ela se afastou apressada e a Honey seguiu também o seu caminho. A verdade, gente, é que não tava indo as coisas muito bem para a Honey, não. Ela tinha sido designada para trabalhar com um médico chamado Charles E. E era conhecido em todo o hospital por ser muito rigoroso. No primeiro dia de ronda, ele tinha dito logo para ela, né, já chegou dizendo: estava ansioso em tê-la trabalhando comigo, doutora Taft. O Dr. Wallace me falou de sua passagem brilhante pela Faculdade de Medicina. Soube que pretende se especializar em medicina interna. E ela confirmou, isso mesmo. Ótimo! Portanto, nós a teremos aqui por mais 3 anos. E aí a ronda começou, né? Aparentemente estava indo tudo bem. O primeiro paciente foi um menino mexicano. O Dr. Isley praticamente ignorou os outros residentes, encarou somente a Hannah perguntando: creio que achará este caso muito interessante, doutora Taft. O paciente tem todos os sinais e sintomas clássicos: anorexia, perda de peso, gosto metálico, fadiga, anemia, hipersensibilidade, descoordenação. Como diagnosticaria? Claro que ele estava testando ela, né, pessoal? Afinal de contas, aquela mulher era um prodígio. Além de ser mulher, ela tinha chegado no hospital com as notas mais altas que já tinham sido vistas naquele hospital. E ele, por ser um médico extremamente rigoroso, estava louco para testar o conhecimento da colega, né? E ele falou, perguntou como ela diagnosticaria e sorriu lá em expectativa, esperando ela responder. A Hannah ficou em silêncio por um momento e depois ela disse: bem, podem ser várias coisas, não é? O médico ficou perplexo com a resposta dela, né? Ele falou: ora, é um caso inconfundível de... E antes que ele respondesse, outro residente, querendo bater a bola, foi mais rápido e disse: envenenamento por chumbo. E aí o médico olhou para o outro cara, né, para quem ele não estava dando nenhuma atenção, e disse: exatamente. A Hannah só fez sorrir. Claro, envenenamento por chumbo. O médico voltou a se virar para ela e perguntou como trataria. Ela, novamente evasiva, disse: há diferentes métodos de tratamento, não é? E o residente, aquele que tinha respondido antes, né, bateu mais uma vez a bola, né? Ele disse: se o paciente teve um longo período de exposição, deve ser tratado como um caso potencial de encefalopatia. Mais uma vez, né, o Dr. Isley acenou com a cabeça, certo? E é o que estamos fazendo. Corrigimos a desidratação e os distúrbios eletrolíticos e damos uma terapia de quelação. Ele olhou para a Honey, que balançara a cabeça concordando, né? O paciente seguinte
era um homem na casa dos 80 anos. Ele tinha os olhos avermelhados e as pálpebras grudadas. O médico foi lá dizendo para o paciente que já iam cuidar dos olhos dele, perguntando como ele estava se sentindo. E o paciente respondeu que não estava muito mal para um velho. O Dr. Weasley puxou o lençol e revelou os joelhos e tornozelos inchados do paciente. Havia lesões também na sola dos pés. E aí ele se virou, para os médicos e falou: o inchaço é causado pela artrite. Depois, olhando só para Honey, ele prosseguiu: combinada com as lesões e a conjuntivite, tenho certeza de que sabe qual é o diagnóstico. A Honey olhou para ele bem devagar, ela foi falando: bom, pode ser, sabe? E, novamente, o residente enxerido falou: é a síndrome de Reiter. A causa é desconhecida e geralmente acompanhada por febre baixa. O médico, mais uma vez, acenou a cabeça, concordando. Isso mesmo. Ele voltou a fitar a Honey, ignorando o cara mais uma vez, e disse: qual é o prognóstico? Ela olhou para ele e disse: o prognóstico? E mais uma vez o mesmo residente respondeu: o prognóstico é indefinido, pode ser tratado com drogas anti-inflamatórias. E o médico disse: muito bem. E eles passaram, gente, por mais uma dúzia de pacientes. E ao final da ronda, o médico estava extremamente decepcionado. A Honey, vendo, isso, ela chegou até ele e perguntou se ela poderia falar a sós por um momento com ele. E ele respondeu: claro, vamos para a minha sala. E assim que se sentaram lá, a Honey foi logo comentando: sei que está desapontado comigo. E ele concordou, devo admitir que me senti um pouco surpreso por você. E ela já foi interrompendo: sei disso, Dr. Weasley. Não fechei os olhos ontem à noite. Para dizer a verdade, eu me sentia tão excitada pela perspectiva de trabalhar com o Senhor que não consegui dormir. É sério, gente, ela falou exatamente isso. Só que em momento nenhum do livro é narrado que ela tivesse empolgada porque ia conhecer um médico, o que parece mais pra gente aqui. E é uma desculpa esfarrapada, para o cara ignorar que ela errou praticamente não, ela errou todas as perguntas que ele fez, todos os casos. Ele se mostrou espantado, claro, e falou: entendo. Sabia que tinha de haver um motivo para, afinal, seus registros na faculdade de medicina foram fantásticos, o que a levou a tomar a decisão de ser médica. E aí ela baixou os olhos por um instante e respondeu num murmúrio: eu tinha um irmão caçula que se feriu num acidente. Os médicos fizeram tudo o que podiam para tentar salvá-lo, mas eu o vi morrer. Demorou muito, senti impotente. Decidi naquele momento que passaria minha vida ajudando outras pessoas a recuperarem a saúde. As lágrimas, praticamente afloraram nos olhos dela. E o médico, penalizado, pensou, ela é muito vulnerável. E ele falou: olha, estou contente por termos essa conversa. A Honey fitou ele nos olhos e pensou: que bom, ele acreditou em mim. Dá pra ver que ela mentiu, gente. Como é que pode inventar uma coisa dessa, E se essa mulher tirou essas notas tão altas na faculdade, como é que ela não sabe diagnosticar os casos mais básicos e comuns, em um hospital? Rapaz, essa história tá ficando interessante. Bom, aqui encerra o capítulo de número 5, E a gente vai ter que esperar até o próximo capítulo, até o Sidney Sheldon nos dar mais algumas informações a respeito da Honey. Ele já tinha nos falado do passado da Paige na África, já nos falou do passado da Kate, em Minneapolis, do nojento do padrasto dela, de como ela ficou grávida, da vaca da mãe dela, da tia que salvou ela, mas ele não nos falou nada a respeito ainda da vida
da Hannah, a não ser aquela estranha lembrança dela com o xerife dizendo, né, que ela tinha que ir embora e nunca mais voltar por causa da morte de alguém. Então, no que será que essa mulher está envolvida, né? Tá curioso? Então, vamos comigo, vira a página para o capítulo 6. Aqui, gente, no capítulo 6, a gente é retirado daquele ambiente do hospital e é levado de volta a um tribunal. Mas pode ficar tranquilo, não estamos de volta no julgamento da Paige, não. Nós ainda estamos em 1990, 91, aí, tá? O julgamento que nós estamos vendo é de uma outra pessoa, é de um homem chamado Lou Dineto. E ele, o Dineto, ele é um personagem bastante interessante nessa história. Vamos então ver como que o autor nos apresenta a esse personagem. A rua toda, né, estava tomada por repórteres e equipes de TV, né, quando ele saiu do tribunal. Ele estava sorrindo, acenando, né, para as pessoas, como se ele fosse um lorde saudando os camponeses. Havia ao lado dele 2 capangas, um homem alto e magro que era conhecido como Shadow, o Sombra, e outro mais corpulento, chamado de Rhino. Lou Dineto vinha no meio e, como sempre, ele vestia-se com elegância. Terno cinza, camisa branca, gravata azul, sapatos de couro de crocodilo. As roupas caras tinham de ser feitas com maior cuidado para poder fazer ele parecer mais esguio do que ele realmente era, pois ele era baixo e atarracado e tinha as pernas tortas. Ele sempre tinha um sorriso e um comentário espirituoso para a imprensa, e os repórteres gostavam de citá-lo. Dineto já tinha sido indiciado e julgado por 3 vezes por acusações que iam de incêndio criminoso a conspiração para homicídio, e em todos os julgamentos ele acabara saindo livre. Agora, quando ele estava deixando o tribunal, um dos repórteres já se adiantou e foi logo perguntando: sabia que seria absolvido, senhor Dineto? Dineto riu, né, daquela pergunta estúpida. Como é que ele, né? E ele disse: claro que sabia. Sou um empresário inocente. O governo não tem nada melhor para fazer do que me perseguir. É um dos motivos pelos quais os nossos impostos são tão altos. A câmera de TV apontava na direção do Lou Dineto, né? Ele parou e sorriu para a lente. Em seguida, o repórter prosseguiu, né, falando: senhor Dineto, pode explicar por que 2 testemunhas que deveriam depor contra o senhor em seu julgamento por homicídio deixaram de comparecer? E ele respondeu: claro que posso explicar. Eram cidadãos honestos que decidiram não cometer perjúrio. O governo alega que é o chefe da máfia na costa oeste e que foi o senhor quem arrumou para... A única coisa que arrumo é o lugar em que as pessoas sentam no meu restaurante. Quero que todos fiquem confortáveis. Ele tornou a sorrir para a multidão de repórteres e prosseguiu: por falar nisso, estão todos convidados para irem ao restaurante esta noite, jantar e drinks por minha conta. Falando isso, ele deu as costas, se encaminhou para o meio-fio, onde uma limusine preta, comprida, o esperava. E foram lá dizendo: senhor Dineto, abrindo a porta para ele entrar, né? Antes de entrar, no entanto, ele se virou de novo para a mídia e falou: eu os verei no meu restaurante esta noite. Todos sabem onde fica. E aí ele entrou no carro, acenando e sorrindo. O Rhino fechou a porta da limusine e foi para o banco da frente. Puxando, sentou-se ao volante. O Rhino já foi exclamando: foi sensacional, chefe. Sabe muito bem como tratar esses vagabundos. Para onde, né? O Xando perguntou. Para casa. Estou precisando de um banho quente e um bom filé. E o carro partiu. Enquanto eles andavam, né? O Dineto foi comentando: não gostei daquela pergunta sobre as testemunhas. Tem certeza de que eles nunca
Nunca, chefe, a menos que possam falar debaixo d'água. O Dineto balançou a cabeça, né, satisfeito, e disse: ótimo. O carro foi avançando em alta velocidade pela Street Wilmore e Dineto disse: vocês viram a cara do promotor quando o juiz decidiu? Naquele exato momento, gente, um cachorro pequeno surgiu do nada, bem na frente da limusine. E o Shadow deu uma guinada violenta, né, no volante para não atropelar o animalzinho, ao mesmo tempo em que ele pisava no freio para evitar que o carro subisse na calçada. Mas não deu para evitar, o carro acabou subindo e bateu num poste. A cabeça do Rino foi lançada para frente, contra o para-brisa. E o Dineto berrou: mas que porra é essa? Está tentando me matar? Coitado do Shadow, né, gente? Tremia de medo. Desculpe, chefe, um cachorro correu na minha frente. E aí ele perguntou: e você decidiu que a vida dele era mais importante do que a minha? Mas que idiota! O Rino, né, gemia, porque ele estava lá, né, com sangue escorrendo de um talho enorme na testa. E o Dineto gritou: pelo amor de Deus, veja só o que você fez. E o Rino murmurava: eu tô bem. Está porra nenhuma, né? O Dineto disse, se virando pro Shadow: leve-o para um hospital. O Shadow deu marcha ré, saindo de cima da calçada. E o menino já foi falando, né? O Dineto: o embarcadeiro fica apenas 2 quarteirões daqui. Vamos levá-lo para a emergência. E o Shadow concordou: certo, chefe. O Dineto, né, finalmente arriou no banco traseiro, né, e murmurou irritado: um cachorro. Santo Deus! O cara vai me matar por causa de um cachorro, né? Quando eles chegaram no hospital, gente, né, quem estava de plantão naquele dia era a doutora Kate Turner. Ela que estava na emergência. O Rino estava sangrando bastante, né? E como ninguém apareceu para atender, o Dineto viu a Kate lá vestida com roupa de médico e já foi gritando: ei, você! A Kate levantou os olhos, né, para ele e disse: ei, você! Ela ignorou ele, voltou a olhar para o paciente, né? E disse para ele aguardar, sem sequer olhar para ele. E o cara, simplesmente irritado, já foi dizendo: com quem pensa que está falando? Este homem sangra demais, dê um jeito nele imediatamente. E a Kate só fez responder de forma bem passiva: há meia dúzia de pessoas na frente, e ele terá de esperar a sua vez. Ele não vai esperar por coisa nenhuma, né? Disse o Dineto. Cuide dele agora. A Kate aproximou-se do Rino, examinou ele, pegou um chumaço de algodão, comprimiu contra a testa dele e disse: mantenha-o assim, voltarei logo. O cara explodiu, né, o Dineto: eu disse para cuidar dele agora. A Kate virou-se para ele e disse: esta é uma emergência de um hospital. Sou a médica no comando, portanto, ou você fica quieto ou é melhor se retirar. O Shadow, né, vendo aquilo ali, vendo aquela mulher, né, desrespeitar o chefe dele, ele já foi logo se metendo, né? Dona, não sabe com quem está falando. Acho bom fazer o que ele manda. Este é o senhor Lou Dineto. E ela, né, e o Dineto, né, impaciente, diz: agora que as apresentações acabaram, cuide logo do meu homem. A Kate olhou para ele e disse: acho que você tem um problema de audição. Vou repetir: fique quieto ou saia daqui. Tem um trabalho a fazer. Gente, a garota ou é corajosa ou é desinformada, né? Ou é coragem mesmo, que a gente já viu pela história dela, que aparentemente não falta coragem para Kate, ou é porque ela não faz ideia de quem é esse cara, né? Um cara maior mafioso, e ela simplesmente está ignorando ele. E o Rino já foi protestando: não pode falar assim com... Mas o Dineto, né, aparentemente admirou a coragem dela, e ele já foi dizendo: cale a boca. Depois ele tornou a fitar a Kate e o tom de voz dele tinha mudado. Agradeceria se pudesse cuidar dele o mais depressa possível. A Kate, né,
Mandou sentar o Rino numa maca e disse: farei o melhor que puder. Deite aqui, voltarei em poucos minutos. Depois ela olhou para o Dineto e já foi dizendo: há algumas cadeiras ali no canto. O Dineto e o Chaldo observaram ela se afastar para o outro lado da emergência para atender outros pacientes que estavam à espera. E o Chaldo murmurou, né? Ela nem imagina quem você é. E o chefe fala, né? Creio que isso não faria a menor diferença. Ela tem coragem. Depois de 15 minutos, a Kate voltou, fez um exame mais meticuloso no Rino e anunciou que não havia concussão, que ele tinha tido sorte e o talho não era muito profundo. Dineto observou ela dar os pontos na testa do homem dele com extrema habilidade. Ao terminar, ela disse: não deve ter nenhum problema. Volte dentro de 5 dias e tirarei os pontos. O Dineto adiantou-se, examinou a testa do homem e disse: fez um bom trabalho. Ela apenas respondeu: obrigada, agora se me dão licença. E ele olhou para o Sheldon, né, e disse: espere um instante. E o Sheldon já tirou uma nota de $100 do bolso e ofereceu para ela: tome aqui. E ela só fez dizer: olha, a caixa do hospital fica lá fora. E ele disse: não é para o hospital, é para você. Ela disse: não, obrigada. O Dineto ficou olhando aquela mulher se afastar, começar a cuidar de outros pacientes. E o Sheldon apenas comentou: talvez não tenha sido bastante, chefe. E o Dineto balançou a cabeça: é uma garota independente. Gosto disso. Ele ficou em silêncio por um momento e depois comentou: o Dr. Evans está se aposentando, certo? O Sheldon apenas confirmou: certo. Muito bem. Quero que descubram tudo o que puderem sobre esta médica. Para quê? Alavanca. Acho que ela pode nos ser muito conveniente. Eita, veja aí que a doutora Kate Turner acaba de cair na mira de um gangsta, né? O cara acha que pode, de alguma forma, convencer ela a substituir o médico dele que está se aposentando. Mas será que no passado da Kate, além do que nós já conhecemos, tem alguma coisa que ele vai poder usar como alavanca para mover ela em benefício dele? Bom, isso é o que nós só iremos saber no próximo vídeo. Isso porque nós estamos encerrando o vídeo de hoje, que já ficou bem longo. Eu queria agradecer a todos que ficaram comigo aqui até o final. Queria pedir para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreverem, ativarem o sininho, pedir também para compartilharem esse vídeo nas redes sociais. Não deixem de deixar um oi aqui nos comentários, né, de dizerem a opinião de vocês sobre a história, o que vocês estão achando do estilo de narração do Sidney Sheldon. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Também não deixem de dar uma olhada na descrição, nos links promocionais que eu selecionei para vocês. Pode ser que você encontre alguma coisa que esteja precisando por um preço bem em conta. E aí, além de você resolver o seu problema, você ajuda a manter aqui o nosso canal. Também, por favor, não deixe de visitar o nosso blog, o Histórias para Passar o Tempo. Tenho certeza que lá você encontrará livros maravilhosos, comentados, né, para você poder ler quando estiver com vontade, quando estiver necessitando de uma dica de leitura. Muito obrigado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau!